Está gravando. Enquanto os alunos estão chegando, vamos entender uma coisa. Hoje, das aulas teóricas do nosso curso, essa é a primeira aula teórica. Deixa eu continuar. Hoje é a primeira aula teórica, é a última aula teórica do curso. Vocês tiveram aulas conosco de histologia, no primeiro e no segundo período, tiveram conosco uma visão também de genética menor e tiveram aulas de embriologia. Essas aulas de embriologia no primeiro semestre foram aulas de embriologia geral e demos apenas 2 sistemas. No segundo semestre, vocês viram a cada sistema estudado na histologia, nós entrávamos com o mesmo sistema na embriologia. E eu tive oportunidade, um minuto só. Eu tive oportunidade de mostrar nos diversos sistemas muitas patologias embrionárias. E é o que da embriologia vai ficar para vocês, as patologias embrionárias. Eu quis, nessa última aula do nosso curso, eu quis trazer para vocês uma visão englobada de todas essas patologias embrionárias. Uma visão geral em que nós vamos classificar as patologias embrionárias que vocês viram no digestivo, no urinário, no respiratório, no genital, em todos os sistemas que nós estudamos. Então, essa é a aula de hoje, que será a última aula do nosso curso de Histologia 1 e de Histologia 2. Então, vamos lá. O que é usado na embriologia? Usamos muitas imagens de histoquímica, usamos imagens de imunoquímica, também foram usadas imagens, e são usadas pelos embriologistas, imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Também se usa muito microscopia eletrônica de varredura, e eu usei. A fetoscopia, que é usada na embriologia, que é um método do qual você examina o feto dentro do útero na sua evolução, através de vários métodos. Ultrassom, que é o mais corriqueiramente usado. A amniocentese. A amniocentese você punciona na mulher e vai puncionar no abdômen, indo até, é claro, acompanhado pelo ultrassom, para você não causar danos nem na placenta, nem no concepto. Você vai com uma agulha de amniocentese e tira um pouco do líquido amniótico para examinar geneticamente e quimicamente amniocentese. Outra coisa que se usa muito na embriologia é a amostragem de velocidades coriônicas, quando você está procurando determinadas patologias. A amostragem dessas velocidades coriônicas é importante. Ver se tem alguma pergunta. Não. A cirurgia fetal com histerotomia ou videoendoscopia. Hoje em dia se faz cirurgia no feto, no 5º, no 6º mês, conforme
a indicação conforme o sistema que vai ser operado, que vai ser corrigido de uma patologia, e isso veio substituir o processo antigo, quando, infelizmente, nós deixávamos nascer a criança para fazer a cura cirúrgica de uma determinada patologia. Mas hoje, a grande maioria das patologias embrionárias podem ser corrigidas durante a vida embrionária. E a qualidade dessa correção é muito grande, porque você vai ter uma criança que, ao invés da mãe ver a patologia e depois ver a cura, a mãe só vê o diagnóstico que o médico está fazendo através de exames da patologia. Essa patologia é tratada no embrião, no quinto, no sexto mês, e a criança nasce sem cicatriz da cirurgia realizada. Tá? Não se criam cicatrizes na vida embrionária. Então, realmente, essa histerotomia em que você entra no útero ou através da videoendoscopia são processos maravilhosos que hoje essa parte da embriologia cresceu muito. Então, eu disse a vocês, nós usamos varreduras. Por exemplo, aqui é uma imagem do embrião em que se fez uma varredura. O autor queria mostrar pavilhão auricular se construindo. Então, numa imagem menor e a mesma imagem aumentada à direita, onde se vê essa estrutura, o primeiro e o segundo arco que formam o pavilhão auricular. A ultrassonografia transvaginal é uma coisa que se usa muito hoje. Nas fases mais iniciais da embriologia, essa ultrassonografia transvaginal é realmente maravilhosa, porque ela nos dá uma visão real do que está acontecendo com o crescimento desse embrião. Só dando uma parada, os alunos que tiverem dúvidas, por favor, me interrompam no oral ou no chat. Eu estou aqui à minha direita com o chat aqui. Se por acaso eu naquele momento não olhar o chat, vocês podem me chamar a atenção pelo oral para que eu dê uma olhada lá. Mas eu estou com ele aqui do lado. Eu vi que no início alguém reclamou de travar, mas eu acho que agora não está travando mais não, né? Mas vamos continuar. Ultrassonografia transvaginal. Outra coisa que se usa é o estudo histológico. Você punciona aquela placenta, tira fragmentos da placenta e examina esses fragmentos. Isso, em algumas patologias genéticas, é muito importante. Então, aqui os senhores estão vendo um fragmento da placenta que foi retirado e foi feito um estudo histológico desse fragmento de placenta. A minha aula é de patologias embrionárias, então minha aula é de teratologia. Por que eu botei essa palavra aí, né? Que hoje ainda se usa como teratologia? Mas esse nome nasceu da forma mais antipática possível. Teratologia significa estudo dos monstros. Essa era a visão dos embriologistas do passado e é uma visão que realmente, eticamente, nós, sob hipótese nenhuma, podemos pensar hoje. Estudo dos monstros. Mas o nome teratologia ficou e só não interpretem ele como estudo dos monstros. Muito bem.
Quais são as anomalias congênitas? Elas podem ser macroscópicas, então vocês vão ver muita patologia embrionária que nós vemos macroscopicamente. Hoje eu vou mostrar dezenas delas. Algumas anomalias congênitas são microscópicas, é necessário que se faça um estudo daquele órgão para ver a patologia embrionária microscópica. Algumas anomalias congênitas são erros inatos do metabolismo. Algumas anomalias congênitas são perturbações da fisiologia. Eu botei como quinto item aí o retardo mental, que é indiscutivelmente uma patologia embrionária terrível. Senhores, antes que alguém me pergunte, eu vou colocar essa aula no AVA e também vou colocar no AVA em PDF as imagens da aula. Tudo bem? Provavelmente isso entrará no AVA amanhã. Mas vamos continuar nossa aula. Quais são os agentes teratogênicos, os agentes que são causa da patologia embrionária? Radiações ionizantes, substâncias químicas, agentes infecciosos. Quantos agentes infecciosos hoje estamos vendo como agentes causadores de patologias? Fatores nutricionais. Há mulheres que durante a gravidez, ou por incompetência, coitadinha, alimentar, ela não tem competência para receber proteínas, é o leite da casa que ela dá para os outros filhos, é o bife da casa que não chega, e o pouco bife que chega, pouca proteína vai ser dada para os outros filhos ou para o marido. Então, nós vemos isso muito no Brasil, grávidas com alimentação desqualificada. E isso sem, quando eu falo em fatores nutricionais, eu tenho que pensar também naquelas que têm verminoses, por exemplo, que sugam parte da alimentação que ela recebe. Reações de autoimunidade, isso existe, felizmente muito pouco, mas algumas mulheres reagem em autoimunidade contra o seu concepto. Fatores vinculados ao aumento da idade materna. Isso é um negócio muito sério, minha gente. Muitas vezes é aquele embrião didérmico que fica desqualificado pela aquele ovócito materno, óvulo depois, velho, que já tem pouca estimulina, ou é uma mãe idosa, e é antipático dizer, mas em embriologia acima de 28 anos para uma primípara, ela já é uma primípara idosa. E imagine uma mulher dessa, uma mulher de 48 anos, vamos dar uma idade bem grande assim, que ela é a primeira vez que ela engravida, a vascularização do seu útero já está um pouco atrofiada pela idade, a musculatura desse útero já está um pouco atrofiada pela idade, e ela, pura e simplesmente, por essa idade avançada, ela terá um leito placentário de má qualidade. E esse leito placentário de má qualidade vai dar problemas no concepto. Então, fatores vinculados ao aumento da idade materna.
qualidade do leito placentário. É uma consequência lógica, né? Imagine, por favor, uma mulher que tenha um útero pessimamente vascularizado. É claro que o lugar naquele endométrio onde vai se assestar a placenta será um lugar mal vascularizado. Então, eu estou falando de qualidade do leito placentário. É aquela mulher que consegue engravidar, mas hormonalmente ela não tem qualidade hormonal para trabalhar com aquele endométrio. Então, aquele endométrio agora está mal vascularizado. Aquele endométrio tem glândulas de má qualidade. Então, essa qualidade do leito placentário vai gerar patologias nesse embrião, tá? Que vão desde danos patológicos em alguns sistemas até a incapacidade desse concepto evoluir até o 9º mês. E aqui algumas tendências familiares, né? Há patologias, e são poucas, que se repetem de uma família para outra, tá? Particularmente as patologias de extremidade, algumas são muito familiares, né? É uma família que todo mundo, todos os filhos, ou quase todos os filhos, nasceram, por exemplo, com uma sindactilia. Nós vamos recordar isso hoje. Então, esses são os agentes teratogênicos. Eu vou agora classificar com vocês as anomalias. E vamos começar com essa: interrupção do desenvolvimento. Interrupção do desenvolvimento. Vamos lá. Olhem essa criança que vocês viram lá naquela aula de embriologia de face, que foi nesse 2º semestre, uma criança que tem um lábio leporino unilateral. Essa criança teve uma interrupção do desenvolvimento. Aquele processo nasal medial que se fixaria, se fundiria com o processo maxilar, houve uma interrupção do desenvolvimento. E ela ficou nesse momento aí de um lábio leporino unilateral. Esse é um exemplo. Olha aqui, um lábio leporino bilateral. Esse lábio leporino bilateral é uma interrupção do desenvolvimento. Olhem aqui, os nasais mediais, nós aprendemos isso, se fundem e dão aquela parte central do nariz. Aqui houve uma interrupção, os nasais mediais não se fundiram, estão vendo aqui? Os nasais mediais não se fundiram aqui, e tem como se fossem, ao invés de o nariz, duas fossas nasais separadas, como se fossem dois narizes, tá? Então, isso é uma interrupção do desenvolvimento. Olha essa patologia, eu me lembro de ter mostrado elas a vocês, é uma fenda nasolacrimal bilateral. Esse paciente já fez até a primeira cirurgia, porque a fenda nasolacrimal leva uma abertura até o seio da face e vocês já não estão vendo o seio da face. Então, mas que na verdade esse paciente tem uma fenda nasolacrimal bilateral com lábio leporino bilateral na sequência. Isso é uma interrupção do desenvolvimento. Também essa anencefalia, esse paciente anencéfalo, ele tem uma interrupção do desenvolvimento. Bem, eu falei interrupção. Agora vamos para o inverso de interrupção. Hiperplasia do desenvolvimento. Na interrupção, ele não desenvolve. Na hiperplasia, ele desenvolve demais. Hiperplasia.
Então, por exemplo, vocês viram lá na aula de face que aquele olho começa com um placode visual que é bem lateral. E esse placode visual bem lateral viaja para cima e para frente, e ficam no final 2 olhos. Mas, havendo uma hiperplasia desse desenvolvimento, os 2 olhos se juntam num olho só, tá? Hiperplasia do desenvolvimento. Olhem, outro exemplo de ciclopia, dessa hiperplasia do desenvolvimento. Vejam o que seria o nariz, os processos nasais mediais se fundem e formam o que erroneamente chamam de tromba. O nome certo é probóscide. Então, olhem aqui o que seria o nariz, se juntou e formou uma probóscide. E olhem aqui, esse não é paciente, esse já é um natimorto, esse natimorto é um cíclope. Esse cíclope, quase que os 2 olhos se fundiram, já podemos chamar isso de cíclope. Esse cíclope é uma hiperplasia do desenvolvimento. Olhem essa criança, se lembram? O primeiro arco se divide em maxilar e mandibular. O maxilar e o mandibular. O mandibular, esse de baixo, além de dar a mandíbula, dá também a língua. Essa criança teve o crescimento dessa parte do mandibular, que corresponde à formação da língua. Ele teve uma hiperplasia do desenvolvimento. Essa criança tem uma hiperglossia, um aumento grande da língua. Vamos para o inverso agora. Hipoplasia do desenvolvimento. Desenvolveu menos. Então, eu me lembro, foi poucas aulas atrás, nós falamos em embriologia das extremidades. Olhem aí uma meromelia. Focomelia é a mesma coisa. A meromelia é pequeno desenvolvimento do membro. Vejam essa criança, os membros inferiores normais e os membros superiores, essa mão aqui está quase saindo do ombro. Essa mão aqui tem um pequeno braço e antebraço. Então, houve uma hipoplasia do desenvolvimento, uma meromelia. Olhem essa aqui. Meromelia quadrilateral. Os 2 membros superiores, os 2 membros inferiores com hipoplasia do desenvolvimento. Isso é uma meromelia quadrilateral. Aos alunos que chegaram mais tarde, eu já tinha começado a aula, eu digo que a nossa ideia da aula de hoje é pegar todas as patologias que nós vimos durante o curso, primeiro e segundo semestre, e classificá-las. É isso que eu estou fazendo. Estou classificando as patologias que nós já vimos nas diversas aulas. Olhem aqui, anoftalmia. Um olho dessa criança, que é o natimorto, um olho desse natimorto está normal e um olho não se formou, ou se formou em parte. Isso é uma hipoplasia do desenvolvimento. A Ana Beatriz, eu vou parar um pouquinho a aula para responder. A Ana Beatriz pergunta, professor,
essa meromelia quadrilateral é compatível com a vida? Essa, voltando aqui à imagem, Ana, realmente é compatível com a vida, né? Com certeza será uma vida bem difícil dessa criança, né? Sem os braços para ajudá-lo, sem as pernas, né? Sem o membro inferior. Mas essa patologia é compatível com a vida. Olha, pior que essa, já que você está preocupada, tem uma que é a amelia quadrilateral. Imagina, não se aqui nesse aqui formou um pouco dos membros. Na amelia quadrilateral não se forma nenhum membro. E, infelizmente, Ana, isso também é compatível com a vida. Imagina a agenesia dos 4 membros. Agora, vamos falar em agenesia de estruturas. Vamos lá? Olha aí. Se lembra que eu acabei de comentar com a Ana Beatriz? Olhem aqui uma amelia superior bilateral. Membros inferiores normais, membro superior ausente, amelia. Vocês devem lembrar da minha aula, e vamos dar uma passagem rápida, que eu falei que a construção do membro superior, a construção dos membros inferiores, estão separadas por uma semana. Ou seja, essa criança, na construção das suas extremidades, ela teve alguma coisa, algum daqueles itens que geram a patologia, e na época da formação do membro superior, mas na semana seguinte, quando aconteceu a gênese do membro inferior, já não tinha o tal raio ionizante ou qualquer outro fator, tá? Talidomida, mas a mãe tomou talidomida naquela semana da construção do membro superior e não tomou talidomida, por exemplo, na construção do membro inferior. Aqui a Ana diz, esse bebê aí tem a fronte olímpica também. Era outro bebê, professor, lá anterior a esse. Não chega a ser, Ana, uma fronte olímpica, não. Não chega a ser uma fronte olímpica. É mais, ele tem uma cabeça grande, mas não chega a ser a fronte olímpica, não. A fronte olímpica é bem maior isso aí. E normalmente a fronte olímpica vem acompanhado de nariz em cela, que ele não tem, não, Ana. Muito bem, então está aí uma amelia bilateral superior. Olha essa criança aí que eu comentei, amelia quadrilateral. Amelia quadrilateral. E aí, a você que perguntou, essa patologia é compatível com a vida, né? Com certeza será uma vida bem complicada, mas infelizmente isso é compatível com a vida. Desculpem eu usar essa expressão muito dura para um médico, infelizmente é compatível com a vida, porque com certeza para essa família, essa criança será um grave problema. Mas vamos dizer, é compatível essa patologia com a vida. E olhem aqui. Então, todo mundo procura uma patologia nessa orelha aí. Quem conseguiu encontrar o conduto auditivo externo? Ninguém, tá? Então, não se formou nessa criança o conduto auditivo externo. Ele tem uma agenesia de uma estrutura. Estão vendo que a orelha está certinha, bonitinha, mas ele não tem o conduto auditivo externo. Então, é uma agenesia de estrutura.
Malformações de... Professor, Por favor, Laura. nesse caso aí do conduto, né, externo, teria correção cirúrgica? Ele formou por dentro? E só... Aí, tua pergunta é ótima para a gente discutir uma coisa. O pavilhão auricular está normalzinho, a orelha está normal. Agora, é claro que esse profissional que vai tratar essa criança vai primeiro fazer exames para ver se o ouvido interno está normal. Existem hoje exames altamente fidedignos que vão mostrar que esse ouvido interno está funcionando, não está funcionando. Se esse ouvido interno estiver normal e o único problema foi não se construiu o conduto auditivo externo, é claro que esse profissional vai curar através de uma cirurgia, vai fazer um conduto auditivo externo. Agora, se também foi atingido o conduto auditivo, desculpem, se também foi atingido o ouvido interno, aqueles ossículos que vocês estudaram na anatomia, aqueles ossículos do ouvido interno, se a estrutura do ouvido interno não se construiu, por que colocaram um conduto auditivo externo sem função nenhuma? Tá? Então, aí, em relação à tua pergunta, o importante não tem conduto auditivo externo. E isso é uma coisa que um otorrino de qualidade constrói. Agora, tem um ouvido interno que funcione? É a pergunta que esse profissional vai responder antes de indicar uma cirurgia dessa. Certo, professor, obrigada. Malformações de origem genética. Vamos lá. Professor, rapidinho, você pode voltar? Essa malformação do Qual? tem a ver com o primeiro, essa daí tem a ver com o primeiro ou o segundo arco, ou não Olha tem nada só. a ver? Não, a tua pergunta é ótima. O primeiro arco vai dar isso aqui. Eu estou perdido. Peraí, deixa eu voltar. O primeiro arco vai dar essa parte aqui da orelha que eu estou mostrando. O segundo arco vai mostrar essa parte da orelha que eu estou mostrando agora. Agora, o conduto auditivo interno é uma coisa que eu não falei a vocês. Esse conduto auditivo, nós na embriologia temos seios da face, entre o primeiro e o segundo arco, entre o segundo e o terceiro arco, entre o terceiro e o quarto arco, ao primeiro, ao segundo, ao terceiro seio da face. E esse seio, um desses seios da face, vai originar o conduto auditivo externo, tá? Então, um seio da face vai originar o conduto auditivo interno. E esse seio da face está entre o primeiro e o segundo arco. Então, não é uma patologia diretamente do primeiro e do segundo arco. É uma patologia entre o primeiro e o segundo arco que se constitui esse seio da face. Obrigado, professor. Não, de quê? Malformações de origem genética. Olhem aí um exemplo, e eu me lembro de ter mostrado essa imagem, um exemplo de uma criança com uma patologia genética, e por causa dessa patologia genética, os processos nasais mediais não se fundiram completamente. Então, vocês estão vendo esse nariz completamente modificado, tá? Os processos nasais laterais se constituem. Os processos nasais laterais estão aqui e aqui, sem problema, mas essa parte que viria do nasal medial não foi construída. Patologia genética.
Olhem aqui esses dois irmãos, têm uma patologia genética, estão vendo aí um dano de primeiro arco. Olhem desse garoto da esquerda, o da direita também, mas o da esquerda está melhor. Olhem o pavilhão auricular dele, bem modificado, primeiro e segundo arco com danos. Vejam para a mandíbula dos dois, bem pequena. Então, esse sujeito, esses irmãos aí, tem uma patologia genética que originou um dano de primeiro e segundo arco, tá? Estão vendo o pavilhão auricular aqui modificado? E estão vendo a mandíbula diminuída. Fusão de órgãos é outro tipo de problema que nós vemos. Se lembram? Eu tenho certeza, tenho mostrado a vocês essa imagem de um rim em ferradura, onde a parte basal, a parte de baixo do rim direito e do rim esquerdo se fundiram e deram esse rim em ferradura. Olha aqui, numa imagem de patologia, da esquerda desenho, da direita uma imagem real de patologia de esse rim em ferradura. O inverso, falta de fusão de estruturas. Se lembram? Isso foi na aula de embriologia do digestivo. Eu mostrava para vocês quando a somatopleura não fecha no abdômen e as alças saem e não voltam porque a somatopleura continua aberta. E eu chamei isso na época de onfalocele. Ou quando também a somatopleura não se fecha, só que na imagem da esquerda era a nível da cicatriz umbilical. E na imagem da direita, gastroesquise, pode ser em qualquer momento, pode ser acima do cordão umbilical, à direita, à esquerda, embaixo. Gastroesquise. Outra imagem de essa gastroesquise é um natimorto, pegou tórax, pegou abdômen. Vocês estão, inclusive, vendo um coração ectópico aqui e estão vendo alças do digestivo de fora, gastroesquise. No caso aqui, tem uma gastroesquise e uma ectopia cordis, um coração ectópico. Imagem da esquerda de vocês. Essa imagem é um natimorto que estava com as alças de fora e fizeram uma sutura aqui só para botar as alças para dentro, tá? E suturaram aqui. Olhem a imagem direita, tem uma ectopia cordis, coração ectópico, e uma gastroesquise. Estão vendo que para baixo as alças digestivas também estão de fora. Olhem que essa onfalocele enorme. Então, vocês estão vendo aqui o cordão umbilical e dentro do cordão dá para ver, por transparência, a existência de alças do digestivo. Onfalocele. Aqui, essa criança de uma onfalocele, aquela película que envolve, que é o âmnios, né? Já tiraram, as alças estão escuras porque está mal vascularizado, mas na hora que o cirurgião colocar tudo isso para dentro, que voltar à vascularização normal dessas alças, elas vão diminuir de tamanho e vão ficar com uma cor não tão feia quanto está agora. Onfalocele, vimos isso com muito carinho. Persistência de uma estrutura temporária. Eu quero dizer o seguinte, uma estrutura que deveria ter desaparecido e não desapareceu. Então, isso é persistência de uma estrutura temporária. Se lembram da aula de extremidades? Vamos ver em cima, membro superior, só olhando em cima.
Imagem A. Olha na imagem B, aquela imagem nadadeira. Na imagem C, em cima, por favor. A imagem C já apareceram os raios digitais. Na imagem B, onde tinha os raios digitais, já tem uma depressão. E olhem na idade E. Entre esses futuros dedos, tem membranas. Na imagem F, essas membranas desapareceram. Então, voltem, por favor, para a imagem E. Ou, se vocês quiserem descer para o pé, para o membro inferior, venham, por favor, para a imagem K. Muito bem, essas imagens, vocês têm uma estrutura temporária que ainda não desapareceu. Na imagem F em cima, na imagem L embaixo, essas estruturas temporárias já desapareceram. Mas imagine, se a embriologia ficar como esse E, ou no caso do pé, como esse K, nós teremos uma estrutura temporária que não desapareceu. Estou falando em estrutura temporária que não desapareceu. Se lembra, no primeiro momento, os dedos todos estavam juntos, e agora o segundo e o terceiro dedos, que deveriam inicialmente estar juntos, e nesse momento, já depois do nascimento, deveriam estar separados, manteve-se aquela membrana, manteve-se a ligação, manteve-se uma estrutura temporária. Olhem, aqui eu botei com persistência de uma estrutura temporária. No lado, na esquerda de vocês, ainda é uma persistência de uma estrutura temporária. Vocês viram que o lado direito, os dedos estão já bonitinhos, separados, juntinhos, e é do mesmo indivíduo, que no lado esquerdo ainda não, aqueles raios digitais ainda não se abriram, ele manteve uma estrutura temporária. Se lembram, eu trabalhei com isso lá na embriologia do digestivo, e lá eu mostrava um tubo digestivo, dele saía o conduto ónfalo-mesentérico, que ia até a cicatriz umbilical. Mas na vida, ao final da vida embrionária, isso desaparecia. Esse indivíduo erroneamente manteve um pedaço disso, que é o divertículo ileal. Olhem aqui na imagem B, ficou um pedaço desse divertículo ileal com cordão fibroso. Na imagem C, ficou uma fístula, o divertículo, e aqui uma fístula para a cicatriz umbilical. Na imagem D, vocês estão vendo cistos vitelinos aqui. Na imagem E, vocês estão vendo brida, que ficou aqui, com o seio umbilical. Na imagem F, os senhores estão vendo uma brida, e essa brida tem, inclusive, manteve-se erroneamente a artéria vitelina. Tudo bem? Manter. O que eu acabei de mostrar foi estruturas temporárias que não desapareceram totalmente. Essa criança, essa moça, aliás, desculpem, já é uma moça, essa moça tem uma estrutura temporária que ficou aqui. Essa estrutura temporária que ficou aqui é provavelmente um cisto de tireoglosso, ou, quem sabe, uma tireoide ectópica. Eu não estou vendo, se eu estou vendo a pele, não consigo ver lá dentro. Mas, ou é um cisto de tireoglosso, ou é uma tireoide ectópica. Então, na gênese da tireoide, formou-se essa estrutura temporária. Manteve-se essa estrutura temporária. Estruturas supranumerárias. Olha, contem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos.
nas 2 mãos, 6 dedos, e aparentemente, eu tirei de um livro, então não conheço o paciente, mas aparentemente esses dedos todos da mão têm todas as funções, inclusive de preensão. Esse dedo a mais, aparentemente, ele é um dedo funcional. Estruturas supranumerárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também a mesma coisa anterior, uma polidactilia, e aparentemente esses 6 dedos funcionam normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos nesse pé. Polidactilia. Equitopia é outro tipo de patologia. Vocês estão vendo à esquerda de vocês uma criança que o útero, que a bexiga dela está saindo, está havendo uma extrusão de bexiga. Na imagem da direita é a mesma coisa, só que na imagem direita é um natimorto, mas tem uma extrusão de bexiga. Aqui, vejam, a somatopleura não se fechou lá embaixo, e vocês estão vendo uma bexiga para fora, uma estrofia de bexiga. Agora, nós vamos ver patologias bem feias, bem antipáticas. Teratomas. Teratoma é um tumor embrionário. Olhem, na criança da esquerda de vocês, um teratoma do tubo digestivo, pela parte final do tubo digestivo. E olhem na imagem da direita, mais feia ainda que aquela outra, um teratoma também do tubo digestivo. No caso aqui, um teratoma na boca. Olha aí que imagem antipática. Obviamente, os dois são natimortos. O teratoma de boca seria impossível uma vida pós-natal. O teratoma de final digestivo, eu já vi pacientes que foram operados vivos após o nascimento com teratoma de tubo digestivo desse. Olhem que feio, uma criança viva, estão vendo, com teratoma de digestivo pelo reto ali, saindo um teratoma, uma imagem muito feia, mas é compatível com a vida. Fístulas. A embriologia produz várias fístulas em vários órgãos. E eu estou trazendo algumas aqui. Então, vejo, na imagem A, olha um reto que para aqui. Na imagem B, o reto e uma fístula, no caso desse paciente, uma fístula por trás da bolsa escrotal. Eu me lembro em aula ter mostrado muitas fístulas. Olhem essa da A aqui, que fístula terrível, uma fístula retovaginal. Imaginaram? As fezes saindo pela vagina do paciente. E olhem uma imagem compatível com a anterior, no homem, uma fístula do reto para dentro da uretra. Imagine as fezes saindo pela uretra peniana. Fístula. Quando eu dei aula de respiratório, eu aproveitei e falei também da boca, de coisas que saíam da boca, falei de tireoide e tal, e falei da bolsa de Raysk. E essa bolsa de Raysk vai dar adenohipófise. Só que essa bolsa se fecha e a adenohipófise se junta a neurohipófise e temos uma hipófise linda e funcional. Só que alguns pacientes, e eu já tive a oportunidade de conhecer pacientes desses, que, infelizmente, a ligação entre o que será a adenohipófise e o que será a boca
nesse paciente, erroneamente, não se fecha. Fica uma fístula da adenohipófise para a boca. Imaginaram, minha gente, a boca contaminada e uma ligação fistular entre a boca e a adenohipófise. Já imaginaram o drama? O que é uma infecção na adenohipófise? Fístula de tireoglosso. Esse paciente tem uma fístula de tireoglosso. O que vocês estão vendo aqui, que está marcado, é que alguém entrou aqui nessa fístula e colocou uma substância que acabou sujando tudo e sujou até a pele por dentro. Efeitos mecânicos. Efeitos mecânicos. Estou trazendo, eu me lembro que eu dei em aula o pé torto. Se lembram? Eu comentei, por exemplo, uma gravidez tripla numa primípara. 3 gêmeos numa primípara, uma mulher que nunca esse útero cresceu e agora tem 3 conceitos. Pode ser que um desses até, coitadinho, pela má posição do pé dele, ele possa ter um pé torto de um lado ou dos 2 lados. Eu já vi isso descrito em paciente com tumor uterino. O tumor era um tumor hormônio dependente. Quanto mais crescia o concepto, mais crescia o tumor. O tumor era hormônio dependente, cresce a gravidez, cresce a hormonologia. E eu tive a oportunidade de ver uma criança com o pé torto num útero em que a criança estava espremida e tinha um tumor dentro do útero. Defeitos na rotação. Se lembram disso? Na aula digestiva, eu mostrei que é o momento que as alças vão para vão para fora do abdômen, vão lá para o pedúnculo embrionário, que será no futuro cordão umbilical, e essas alças vão para o pedúnculo embrionário e ficam presas lá. Depois elas voltam, como há uma rotação acumulada, elas rodam e vêm para uma posição determinada. Às vezes, essa rotação não acontece, tá? Estão vendo aí, rodando, rodando. E esse é o normal. O seco com apêndice vem parar aqui. Oi, desculpe. O seco com apêndice vem parar aqui, em cima, embaixo do fígado, mas logo depois disso continua crescendo e esse seco com apêndice vem parar lá no retroperíneo, lá embaixo, né, na pelvis do lado direito. Aqui mostrando as diversas rotações. Isso é uma página do livro do Moore, em que vocês veem as diversas rotações erradas que podem levar à hérnia interna, como nessa imagem a vôvulo, como nessa imagem F, a vôvulo, como nessa imagem B. Vôvulo é quando a alça roda sobre a alça e constrange a alça. Agentes infecciosos. Minha gente, vocês viveram, com certeza, por mais jovens que sejam alguns de vocês, vocês viveram há 2, 3 anos atrás um momento bem antipático no Brasil, que foi o momento da Zika. O mesmo mosquito da dengue trouxe para o Brasil a Zika. E mulheres grávidas com Zika tiveram danos terríveis. Desde um encéfalo pequeno até patologias as mais agressivas. Hoje, há serviços de qualidade que atendem crianças frutos da Zika.
crianças que a mãe teve zika durante a gravidez e eles até hoje têm sequelas, e essas sequelas são passíveis de cirurgia, de resolução clínica ou cirúrgica. Mas aí vocês coloquem rubéola, existem várias patologias, a sífilis na gestação, várias patologias que geram danos ao concepto. Botei algumas aqui: toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegavírus, doença de Chagas, varicela. Eu não botei aqui a zika, mas a zika é, com certeza, uma patologia que leva a danos no concepto. Olha, uma criança com uma catarata congênita por rubéola. Olha, um glaucoma congênito por rubéola. Vamos falar, já terminando a nossa aula, lá no finalzinho da aula, vamos falar de síndromes. Várias síndromes. E olhem aqui, uma síndrome do primeiro arco. Eu consigo ver que há um dano aqui no primeiro arco, que há um dano no segundo arco. Olhem essa área mandibular pouco crescida, que é dano no primeiro arco. Dá para ver que aqui na bochecha dessa criança tem algum dano aí, muscular ou conjuntivo, não sei, que eu só estou vendo a pele por fora, mas isso é um dano de primeiro arco, isso é uma síndrome do primeiro arco. Olhem aí, síndrome alcoólica. Eu me lembro que eu dei uns bons minutos da minha aula falando de síndrome alcoólica. Vocês estão vendo aí uma criança. Primeiro, olhem o filtro do lábio. Não formou o filtro do lábio. E olhem o que é pior para essa criança, que filtro do lábio, um cirurgião plástico resolve. Mas aqui vocês estão vendo a fusão desses ossos do crânio. A fusão desses ossos do crânio. Minha gente, olhem aí o nariz dessa criança. Eu não consigo dizer nessa criança fossas nasais, eu teria que falar no singular, a fossa nasal dessa criança. E eu me lembro que, no início da aula, uma aluna perguntou sobre fronte olímpica. E olha aí, jovem, você que perguntou, essa criança tem uma fronte olímpica e um nariz em cela, tá? Aquela que você viu era uma cabeça grande, mas não era como essa, uma fronte olímpica e um nariz em cela. Lembrou que isso acontece na criança filho de mãe alcoólatra, mas acontece também na criança filha de mãe com sífilis. Olha aí, síndrome alcoólica, uma criança que a mãe teve álcool e era alcoólatra. Senhores, gastei exatamente 1 hora e falei para vocês de patologias embrionárias. Eu vou ficar à disposição para perguntas, mas quero dizer o seguinte a vocês: vocês não vão ter o tempo todo de aula hoje, porque aqui acabou o nosso cronograma. Essa era a última aula teórica, vocês ainda têm 2 dias de aula prática. O dia 22 e o dia 29, vocês ainda têm aula prática. Mas não tem mais aulas teóricas. Nós esgotamos, graças a Deus, todo o nosso cronograma de aulas teóricas. Portanto, sobrou para mim apenas essa aula hoje, em que eu não vou, com certeza, até as 5 horas. Jovens, antes de ficar à disposição para mais perguntas, já pode ser que alguém tenha, eu quero dizer a vocês que tentamos, e agora eu falo em meu nome,
em nome dos assistentes todos, do primeiro e do segundo semestre. Vocês tiveram o Rodrigo no primeiro, Isabelle, e agora no segundo a Isabelle e o José Alexandre. Eu e eles, nós tivemos muito prazer, e eu falo em meu nome deles, de dar aula para vocês. Que pena que essa pandemia não nos deixou dar aula presencial. Eu gosto da aula presencial, gosto. A aula presencial é melhor em tudo. É melhor porque você consegue ver os alunos te veem todo, inteiro. Os alunos, você vê os alunos que estão participando da aula. Eu já tive oportunidades maravilhosas de acordar alunos. É uma sensação gostosa acordar um aluno. E, com certeza, a aula presencial é muito melhor, muito melhor. E que pena que a pandemia roubou de vocês o direito de assistir à aula presencial e roubou de nós. E agora, falando de mim pessoalmente, roubou o direito de eu dar aula presencial, que eu amava tanto. Mas espero no bom Deus que ainda darei aulas presenciais. Não mais para vocês, porque vocês estão indo para o terceiro semestre, mas com certeza darei aula para os novos alunos que virão daqui a pouco. Eu estou crédulo que isso vai acontecer. Senhores, espero que, apesar de o nosso curso não ter sido presencial, só foi presencial nas aulas práticas, espero que vocês tenham gostado do curso. Em relação às patologias embrionárias, você... Professor. Pode falar, filho. Laura, fale. Aluno que estava falando, por favor. Só gostaria de agradecer. Obrigado, filho. Obrigado. Então, tem uma instabilidade na minha internet avisando agora. Tudo bem. Mas então, jovens, olhem, foi um imenso prazer de tê-los, tá? O curso de vocês vai ser muito rápido. Daqui a pouco, vocês já serão médicos, né? Eu estou curtindo essa semana e digo com muito prazer e muito orgulho, estou curtindo essa semana um neto meu que aqui em Vassouras se forma. Ele rapidamente chegou no último ano e está se formando essa semana. Vocês daqui a pouquinho estarão também se formando. Minha gente, a partir de agora, eu pediria que vocês colocassem no chat a frequência de vocês, enquanto alguém vai fazendo... Professor, obrigada, tá, pelas suas aulas, foram muito boas, de verdade, me apaixonei muito pela embriologia, e é uma área que eu quero seguir, então foi de grande, acrescentou bastante, né, na minha vida profissional, com certeza. Obrigada, de verdade. Que bom. Quem sabe se você daqui a pouco estará fazendo a cirurgia nos embriões ainda no útero das mães, quem sabe? Minha gente... Verdade, que eu gostei muito. É um assunto muito bonito, é um campo que está crescendo muito. As imagens de infectoscopia são apaixonantes, são lindas, lindas, lindas. Você ver a carinha do embrião, lá na última ultrassonografia, a carinha do embrião, o corpo do embrião, os membros do embrião, você vê ele todinho lá, você vê ele se movimentando dentro do útero, e não mais por uma palpação, não, você vê a imagem. Essas imagens de fetoscopia são realmente fabulosas. É uma área que cresceu muito da embriologia. Minha gente, enquanto vocês vão colocando a frequência, alguém relembra os que não estavam aqui. Eu vou colocar no AVA, provavelmente amanhã, essa aula,
e vou colocar também no AVA os slides dessa aula em PDF. Mais alguém para fazer alguma pergunta? Continue, então. Tranquilo, professor. Continue, então, eu vou ficar aqui Obrigada esperando. pelas aulas. Obrigado, filha. Muito obrigada, professor. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado por essa aula e por esse período que, mesmo online, foi excelente. Que bom, filho. Muito obrigado. É gostoso ouvir isso. Esse é o grande pagamento do professor. Fale. Professor, muito obrigada pelas aulas. Foram ótimas aulas, viu? Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau para você também. Eu vou continuar aqui esperando a frequência. Até aqui. Obrigada, viu, professor? Fica com Obrigado. Deus. Obrigado, Ana. Obrigado, professor. Fico com Deus. Foram muito boas as aulas. Obrigado, Gabriel. Mestre, obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Obrigado.